Acumule conhecimento, mas dê algum uso para ele. Conhecimento é muito necessário para a nossa melhora como ser, como um indivíduo, como um membro de uma comunidade, por exemplo, como o planeta onde vivemos. Através do conhecimento, saímos da ignorância, do sentido de ignorar mesmo, do não conhecer. Ele se inicia quando aprendemos a falar, andar, perceber o que acontece ao nosso redor, quando ainda somos apenas um bebê. Quando vamos crescendo, o conhecimento nos auxilia de assuntos triviais, como lidar com o dia a dia, de como falar melhor, como saber fazer determinada coisa, como se especializar em determinada área, saber se colocar em determinado assunto, como agir melhor, como pensar melhor. E o conhecer também nos auxilia e muito na nossa reforma íntima. Mas o que muitos de nós fazemos é usar o conhecimento para se sentir superior ao outro, seja de qual forma for. E muitos de nós têm o conhecimento como um troféu, onde nos coloca ilusoriamente em um pedestal, acima de. Meu Deus, como somos tolos! Esse sentimento ilusório e denso que é criado por nós mesmos nos leva para um lugar tão feio, tão detestado, solitário. Ter solitude é totalmente diferente que ser solitário. E a solidão, com uma cabeça sem direção moral e principalmente espiritual, é uma bomba relógio, pronta para explodir e destruir tudo ao nosso redor. Como dificultamos o nosso próprio caminho. E o pior, achando que está super bem, super resolvido, super direcionado. O nome disso é orgulho, que é guiado pelo ego. E o que se ganha com o orgulho? Devemos ter dignidade, mas orgulho? Não. Ele sempre nos leva para um lugar muito denso, o que nos cria um ambiente de separatividade. Porque sempre queremos estar acima de alguma coisa e não ao lado. Todos nós somos irmãos. Não há distinção, seja o que for o que o outro faça. Ele também compartilha a mesma essência que a minha, a fonte criadora da unicidade, de tudo o que conhecemos e o que a nossa baixa moral não nos deixa conhecer. Negar esse fato é secar gelo. Quando nos colocamos acima, perdemos nossa sensibilidade, nossa leveza, nossa empatia. E nessas até então banais ações, vão diariamente nos densificando a cada dia, até que nos distancia tanto, nos densifica tanto, que nos tornamos tão insuportáveis, com todo o sentido literal da palavra, que vamos sendo e nos isolando do mundo ao redor. E vamos criando nosso mundo totalmente distorcido. Vivenciamos o mundo do eu. Eu sei, eu sou melhor, eu entendo melhor, eu consigo melhor. E mesmo quando não usamos o eu com tanta evidência, fazemos uso de forma mascarada, como, por exemplo, não dar a voz a uma pessoa que consideramos inferior a nós. Consegue perceber o quanto tolos somos? O fator de eu saber determinada coisa deveria me causar o sentimento de compartilhamento e não de desmerecimento. Ninguém que habita nesse planeta sabe de tudo,
Sempre haverá algo que precisaremos saber, que podemos achar desnecessário, mas poderá ser de grande valia para melhorarmos em algum âmbito na nossa vida. Todo sentimento que nos distancia da unicidade, da percepção que enquanto um sofrer, seja de qual forma for, eu também estarei fazendo parte desse sofrimento, dificilmente daremos a importância devida para a nossa reforma íntima. Somente através da nossa reforma de forma individual conseguiremos melhorar o todo. Isso pode parecer frase de autoajuda, misticismo, religiosidade, ou seja como melhor queira rotular. Mas o único e real sentido é: todos somos um. Nosso ego não nos deixa perceber que, enquanto estivermos por dentro com uma mágoa, uma situação mal resolvida, um trauma ou qualquer outro sentimento que nos causa tristeza, enquanto não encararmos, seja a situação que nos entristece de frente, estaremos fadados a alimentar a nossa infelicidade interna, que se tornará cada vez mais e mais presente e discreta a nossa percepção, com o falso sentimento que estamos muito bem, somos muito bem resolvidos, somos solitários por opção, que nós somos tão grandiosos em sabedoria que nossa presença deverá ser reverenciada quando compartilhada for. E essa situação que estaremos vivendo estará tão mascarada pelo nosso ego que não conseguiremos ver com clareza que na realidade nos tornamos seres tão insuportáveis, sem tato algum, sem empatia, sem leveza, sem misericórdia, sem sensibilidade alguma, o vulgo sem noção. E toda essa sabedoria, esse acúmulo de conhecimento, seja lá do que for, a preocupação em ser melhor do que o outro de alguma forma, mascara na verdade um ser totalmente frágil, inseguro, frustrado e amedrontado. E não é muito difícil de chegarmos à conclusão que, lembrando que a conclusão que se chega não é por julgamento ou desmerecimento, e sim por uma análise, que essa pessoa que criamos dentro de nós se torna tão amarga, tão triste, irá vibrar e, consequentemente, dar ao seu próximo o que habita dentro de si. Então vamos nos ajudar mutuamente. Se eu, como indivíduo, encaro de frente todos os meus traumas, pois todos temos, e tudo bem, isso não é motivo de nos sentirmos inferiores, menos seguros ou menos capazes. Mas se eu assumo a responsabilidade de dar atenção ao meu autoconhecimento, assumindo minhas fraquezas, desembaraçando as minhas feridas emocionais, eu estarei contribuindo com a minha evolução moral e espiritual e ajudando simultaneamente ao meu próximo, compartilhando energias de boa vibração. Chega de negar a existência, que tudo o que conhecemos gera energia. Fui ao enterro semana passada e no caixão estava ali uma pessoa que eu conhecia, que vibrava vida, era ativa, alegre, parecia um furacão em vida. E no caixão que ali estava era um ser inanimado. E como tive que vesti-la, percebi como aquele corpo pesava de uma forma quase desumana. E me veio a seguinte reflexão: esse corpo que aqui você está vestindo com dificuldade devido ao peso, era antes gerador de energia. E essa energia que esse corpo gerava o trazia tanta leveza
ao ponto de se locomover com facilidade e autonomia. E como neste mesmo corpo não habita mais a centelha da divindade, espírito, alma, ou seja lá como preferir chamar, ele entrega o que realmente ele é, um peso morto. E conseguir perceber, mas de uma forma consciencial, o que o nosso corpo é sem o espírito, que é um gerador da energia que circula no nosso corpo e traz a leveza necessária que precisamos para dar seguimento à nossa evolução, vida ou como queira chamar. É um peso morto. Nosso corpo é um compartimento muito necessário e sou grata ao meu para vivenciar essa experiência evolutiva. Porém, nada mais é que uma espécie de caixa pesada, já que agrega dentro de si órgãos, músculos, fluidos, ossos e etc. E essa caixa pesada, sem um carrinho de mão onde nos dá mobilidade e formas de realizações, que é o espírito, não é nada mais que um peso morto. A leveza vem do nosso espírito. Sem ele, nosso corpo é uma caixa pesada. E a falta dessa leveza me fez dar mais ênfase, como o nosso espírito nos dá mobilidade, leveza, até o último suspiro, para que possamos correr atrás da nossa reforma íntima, da nossa evolução. Vamos parar de enxugar gelo. Nesse velório, a causa foi de um infarto, um dia após o Dia das Mães. Horas antes, essa mesma pessoa que agora ocupava aquele caixão estava brincando, rindo, trocando energia com seus 3 filhos. Um casal de gêmeos e um menino mais velho que tinha apenas 16 anos. A única certeza que temos é que iremos morrer algum dia. Mas como e em que dia, não temos essa informação. E agimos de forma tão inconsequente, vivendo de forma tão orgulhosa, grosseira, desleal, oportunista, maledicente, egóica, tendo a falsa ilusão que amanhã poderemos modificar a energia pesada que estamos gerando agora. E quem disse que teremos esse amanhã? Como estamos aqui para evoluir moral e espiritualmente, vamos fazer o nosso melhor agora, hoje. Não temos o amanhã para fazer isso. O que os outros falam, pensam ou como agem conosco não é sobre nós, e sim a exteriorização como eles estão por dentro.